Bom, então vamos lá. Vamos ver se 4% ao mês e 8% ao bimestre, será que elas são equivalentes? Será que faz o mesmo efeito aplicar o seu dinheiro a 4% ao mês ou a 8% ao bimestre? Acompanhe. Verifique se as taxas, 4% ao mês e 8% ao bimestre, são equivalentes, tá? Vamos ver se elas são equivalentes. Bom, para saber se elas fazem o mesmo efeito, você vai perguntar em qual regime de capitalização? Não é? Depende. Depende do regime, tá? Depende do regime. Se for no regime simples, o que acontece? Bom, no regime simples, as taxas equivalentes são obtidas de forma proporcional. Portanto, se duas taxas são proporcionais, sempre serão equivalentes no regime simples. Então, 4 está para 1, como 8 está para 2. Nós já vimos que essas taxas são proporcionais, tá? E se são proporcionais, são equivalentes no regime simples. Muito cuidado aqui, gente. Toda vez que você falar que são equivalentes, você tem que explicitar no regime simples, tá? Entendam que no regime simples, as taxas equivalentes, elas são obtidas de forma proporcional, não é? Quando você tem 10% ao mês, você vai ter 20 em 2 meses, 30 em 3 meses, isso é proporcional. Isso é típico do regime simples, não é? No regime composto, a gente trabalha de forma exponencial, não é? Então, se no regime simples o comportamento já é de proporção, então se as taxas forem proporcionais, no regime simples, elas serão sempre taxas equivalentes. De fato, não é? No regime simples, aplicar seu dinheiro a 4% ao mês ou a 8% ao bimestre, tanto faz. Tanto faz. Não é? Tranquilo? Muito bem. E no composto? Bom, no regime composto, as taxas equivalentes são obtidas de forma exponencial. Portanto, se duas taxas são proporcionais, nunca serão equivalentes no regime composto. Isso aí, gente, vocês têm que entender bem direitinho. Como é que você calcula taxas proporcionais no regime composto? Deixa eu fazer uma conta aqui para você ver. Ó, vê. Presta bem atenção. Lembra daquela dica que eu dei para vocês? Por exemplo, 1,08 ao quadrado. Lembra? Dobra o 8, né? 16 e eleva 8 ao quadrado. O que é que isso aqui está lhe dizendo? Que 8% ao mês, em 2 meses, no regime composto, vai dar 16,64%. Vamos botar aqui ao bimestre, tá? Veja, essa conta não é proporcional. Proporcional seria se você pegasse o 8 de um mês e dobrasse 16 em 2. Isso é proporcional. Isso é se fosse regime simples, tá? Na hora em que eu pego 1,08 e elevo ao quadrado, deixou de ser proporcional. O comportamento agora é exponencial. Tranquilo? Veja. Verifique se as taxas 5% ao mês e 10,25% ao bimestre, se elas são equivalentes. Bom, no regime simples, para elas serem equivalentes, elas têm que ser proporcionais. E aí, 5 em um mês é diferente de 10,25 em 2 meses. Concorda? Proporção seria 10 em 2 meses. Se é 5 em 1, tem que ser 10 em 2. Isso era proporcional. Então, veja, no regime simples, desculpa, essas taxas daí, elas não são proporcionais, não são. E se não são proporcionais, elas não são equivalentes no regime simples.
Tá? Não sei se você está percebendo. Toda vez que eu falo, eu comento alguma coisa sobre proporcionais, ninguém fala em regime. Essas taxas, 5 ao mês e 10,25 ao bimestre, elas simplesmente não são proporcionais. Ponto. Agora, se você quer discutir equivalência, aí tem que ver qual é o regime. Regime simples? Então vamos lá. No regime simples, as taxas equivalentes são obtidas de forma proporcional. Então, se elas não são proporcionais, elas não podem ser equivalentes no regime simples. Percebeu? Entenderam? Agora vamos ver no regime composto. No regime composto, eu não faço, a partir dos 5% ao mês, eu não faço 2 vezes isso para dar 10%. Isso é típico do regime simples. Porque dobrar o 5 para obter a taxa em 2 meses, isso é um cálculo proporcional. No composto, a gente trabalha exponencialmente. A gente faz 1,05 elevado ao quadrado, o que dá 1,1025. Evidenciando que 5 ao mês, em 2 meses, no regime composto, vai dar 10,25. Está vendo? 5 ao mês vai dar 10,25 ao bimestre. Portanto, essas taxas são equivalentes no regime composto. Mais uma vez, ó, falou de equivalência, de equivalentes, tem que dizer em que regime? No composto. Tá claro, gente? Entenderam? Então, vamos raciocinar? Olha aí, ó. No regime simples, a equivalência se dá de forma proporcional, enquanto que no composto, de forma exponencial. Ponto. Por isso, se duas taxas são proporcionais, serão equivalentes no regime simples e não serão no composto. Da mesma forma, se duas taxas forem equivalentes no composto, não serão proporcionais. Vocês entendem isso? Eu sugiro que você fique aí nesse vídeo o tempo que for necessário até você entender bem direitinho isso aí. Olha um outro esquema aqui que vai ajudá-los. Imagine que eu tenho aqui uma taxa qualquer, uma taxa de juros qualquer, tá? Sei lá, 9% ao mês. E digamos que eu queira calcular a sua equivalente semestral. Ou seja, eu quero saber quanto é que vai dar isso ao semestre. Tá? Aí eu digo, vê, se o regime for simples, que caminho você deve tomar para sair dos 9% de um mês para uma taxa semestral? Qual é o caminho que você deve seguir? Tem duas estradas. Tem a estrada que trabalha de forma proporcional e tem outra estrada que trabalha de forma exponencial. Que caminho você seguiria se o regime é simples? Proporcional, não é? Eu faria 9% vezes 6, que vai dar quanto? 54%. Pronto, cheguei no meu destino. 9% ao mês equivale a 54% ao semestre, no regime simples. É por isso, gente, que toda vez que duas taxas forem proporcionais, então elas serão equivalentes no regime simples. Ok? Agora, imagine que eu tenho aqui da mesma forma, tá? Uma taxa qualquer, vamos imaginar, sei lá, 7% ao mês. E eu quero calcular aqui qual seria a sua equivalente para 2 meses, bimestre. Tá? Vamos lá. Que caminho eu devo seguir, sabendo que o regime é composto, tá? Que estrada eu devo seguir para chegar lá na outra ponta, na taxa equivalente? Você acha que eu devo seguir o caminho proporcional?
Não, claro que não. Se o regime é composto, ninguém segue o caminho proporcional. No regime composto, a gente só segue o caminho exponencial. Então, o que você teria que fazer não era 7 vezes 2, mas era 107 ao quadrado. Ainda lembra da dica? 1, dobra o 7, 14. Eleva ao quadrado, 49. Quando você faz essa conta exponencial, você visualiza aqui que a sua taxa é 14,49% ao bimestre. Tá? Então, vê, eu não posso, no regime composto, pegar outra estrada proporcional e querer chegar no mesmo destino. Não é verdade? Se eu peguei outra direção, eu vou para outro canto, mas eu não vou chegar na equivalência. Para eu chegar na equivalência no regime composto, só se eu pegar o caminho exponencial. Para eu chegar na equivalência no regime simples, só se eu pegar o caminho proporcional. Tá claro, gente? Sim ou não? Entenderam? Bom, mas esse é, digamos, o aspecto menos cobrado, tá? É importante, é muito importante vocês entenderem isso. Vou repetir, eu vou botar o slide aqui, ó. Se demore aí nesse slide e nesse, tá? O quanto for necessário para você entender bem direitinho isso. E entender o quê? Resumindo, que a ideia, o conceito de taxas proporcionais não depende de regime. É só verificar uma proporção. E que o conceito, né, de taxas equivalentes, esse sim, depende do regime. E que no regime simples a equivalência se dá pelo caminho proporcional e que no regime composto esse caminho se dá essa equivalência se dá pelo caminho exponencial. Ok? Esse é, como eu disse, o aspecto menos cobrado e, na minha opinião, é o aspecto mais fácil. É o entendimento mais simples, mais fácil de você entender. Tá? Podemos passar para o segundo, ainda dentro desse capítulozão aí de taxas de juros. Tá? O segundo aspecto que a gente vai estudar é o conceito de taxas efetivas e taxas nominais. Ok? Vamos ver o que é uma coisa e o que é a outra. Muito bem, então começando pelas taxas efetivas. Olha aí, ó. Taxa efetiva. O período de capitalização coincide com o período ao qual a taxa se refere. Ei, Jairo, como assim? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó. Nesse momento, tá? Nesse exato momento de conceituar, talvez você não entenda ainda como é que é isso, que sentido tem isso, não é? Como é que a questão vai cobrar isso. Não se preocupe agora. Eu quero que nesse momento você só identifique se uma taxa é efetiva ou nominal. Por quê, para quê, quando, isso aí depois a gente conversa, tá? Agora é visual. Eu quero que você olhe para uma taxa e diga, essa é efetiva, essa outra é nominal. Tá certo? Então, para isso, vamos lá para o conceito. Na efetiva, o que acontece? O período de capitalização coincide com o período ao qual a taxa se refere. Por exemplo, veja aí. 4% ao mês com capitalização mensal. Ei, Jairo, como assim com capitalização mensal? Calma, isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Eu só quero que você identifique isso. 4% ao mês. Com capitalização o quê? Mensal. Não está igual? Tá. Então, conclusão. Primeiro, essa taxa é efetiva. E segundo, não precisa dizer que a capitalização é mensal. Se é o mesmo período, não precisa dizer. Diga simplesmente 4% ao mês, ponto, acabou-se. O mundo inteiro vai saber que a capitalização é mensal. Mas, Jairo, como assim capitalização mensal? Eu vou lhe explicar daqui a pouco. Eu quero só que você, inicialmente, entenda isso. Vamos ver se você entendeu. 1% ao semestre com capitalização semestral. Veja,
Qual é o período ao qual a taxa se refere? Semestre. É 1% ao semestre. E qual é a capitalização? O período da capitalização? Semestre também. Capitalização semestral. Está igual ou está diferente? Está igual. Então é efetiva. Efetiva. Não, Jário, vê, isso aí eu entendi. O que eu não entendi, para aí. Isso aí você entendeu? Ótimo. É só isso que eu quero. Eu só quero que você, por enquanto, entenda isso. Se você entendeu, tá beleza. Fica tranquilo. Daqui a pouco você vai entender o sentido. Eu sei que o que está lhe angustiando é isso. Como assim capitalização semestral? Que danado. Calma. Calma. Tá? Veja aqui. 7% ao ano com capitalização anual. Já entendi, já. Essa aí é efetiva e nem precisava dizer se é igual. Pronto. Então é isso aí. O recado foi bem dado. Você entendeu. Ok? Agora veja o que acontece na taxa nominal. O período de capitalização difere do período ao qual a taxa se refere. Difere, quer dizer, é diferente, não é? Observe, 5% ao trimestre com capitalização mensal. Está na cara que esses períodos estão diferentes, não é? A taxa se refere ao trimestre e a capitalização é mensal. Está igual ou está diferente? Diferente. Então, a taxa é nominal. E você tem que dizer para o leitor saber. 5 ao trimestre com capitalização mensal. Pronto. É uma taxa nominal. O que é que significa isso? Qual é o efeito disso? Como assim capitalização? Daqui a pouco eu lhe digo. Veja essa. 2% ao semestre com capitalização bimestral. Está diferente, né? Semestre e bimestre. Então, taxa nominal. E, finalmente, 7% ao ano com capitalização semestral. Ano e semestre. Tá? Ano e semestre. Diferente. Taxas nominais. Tá? Agora, a explicação do sentido. Tá? Mas só para ficar tranquilo. Você entendeu a diferença? Ainda que não entenda o porquê, é fácil, né? Se os períodos são iguais, o período da taxa e da capitalização são iguais, a taxa é dita efetiva. E se são diferentes, a taxa é dita nominal. Ok? Tranquilo até aí? Muito bem. Então vamos aqui para uma explicação. Deixa eu botar a tela em branco aí, porque eu prometi, não é que ele explicar, e agora eu vou explicar bem direitinho o que é que significa isso daí, tá? Então preste toda a atenção para você compreender, tá? Bom, antes de eu riscar aí a matemática financeira, deixa eu perguntar aqui se você tem eu tenho certeza que você tem, né? A ideia do que é algo efetivo e do que é algo nominal. Não se preocupe com matemática financeira, tá? Vamos pensar aqui uma coisa que seja efetiva e uma coisa que seja nominal. Vou dar uma ideia. Algo efetivo é como se fosse assim, ó. É algo que promete e cumpre. Nominal é só fachada, é só no nome. Promete uma coisa, quando vai cumprir é diferente. É mais, é menos, é diferente. Não é o que prometeu. Percebeu? É só no nome, é só fachada. Mas o efetivo não. O efetivo promete e cumpre rigorosamente o que ele prometeu. Vou dar um exemplo. Quando você vai comprar cano, por exemplo, é possível que a maioria de vocês nunca tenham comprado cano, não é cano de água de esgoto, né? Mas você talvez já tenha ouvido falar. Os canos, eles têm as medidas, por exemplo, tem cano de 50 milímetros, né, de 25 milímetros, é a medida do diâmetro do cano, tá? Mas você já parou para medir quanto é que tem efetivamente ali num cano, no diâmetro? Se você for medir um cano de 50 milímetros, você vai ver que tem, sei lá, vou chutar, tá? 49,98764. Mas ele é vendido como cano de 50. Certamente, as unidades, quando foram transformadas, né, talvez fossem medidas em polegadas, quando transformou aproximadamente, ficou um valor arredondado, 50 milímetros. Então,
Por que é que se diz 50 milímetros e não se diz o real valor, né? Eu tenho certeza que nesse exemplo é para facilitar, né? Já pensou você chegar no armazém? Moço, o senhor tem cano de 49,987,642? Não, está faltando, só tem de 24,896,231. Bicho, tem de 50? Não, só tem de 25. Pronto. Muito mais fácil, né? O de 49 e tanto a gente chama de 50. E o de 24 e um bocado a gente chama de 25. Mas esse 50 e esse 25 é o diâmetro nominal. O efetivo é o outro. Percebeu qual é a ideia de efetivo e nominal? Não é? Quer ver outro exemplo? Hoje em dia não mais, né? Porque hoje já tem, isso já existe de fato. Mas há um tempo, quando você ia comprar cerâmica, piso, né? Então você comprava uma cerâmica tipo 20 por 20. Quer dizer que ela é 20 centímetros por 20 centímetros. É um tipo bem comum de cerâmica, não é? 20 por 20, tá? Muitos fabricantes, quando você abria, ele vendia, na caixa estava lá, 20 por 20. Mas por uma razão qualquer, de forma, do que quer que seja lá, quando você ia medir, aquele fabricante, ele tinha uma cerâmica tipo 19,5 por 19,5. Aí sabe o que acontece? O cliente comprava uma cerâmica para botar no seu apartamento, tá? Cerâmica de tal fabricante, 20 por 20 branca, branco gelo, acabou-se. Aí comprou, faltou, precisou mais de 50 caixas, digamos. Aí o cliente dizia, doutor, eu posso comprar branco gelo dessa outra marca, mas é 20 por 20 também e é a mesma cor. Bom, começa que a cor já não fica tão igual porque mudou o fabricante, né? Mas muitas vezes, o que é pior do que a cor, a 20 por 20 do outro vinha 19,5 por 19,5. E quando você botava, aí não casava o certinho, né? E ficava um caminho de rato, o rejunto ficava troncho horrível. É porque a dimensão das cerâmicas eram diferentes. Hoje não, já tem de 19,5 por 19,5 na caixa, o nome mesmo, né? Mas quando ela era vendida como 20 por 20, mas de fato ela era 19,5 por 19,5, o 20 por 20 era a medida nominal. A efetiva era 19,5 por 19,5. Entendeu? Então é isso, uma coisa nominal, ela não vai cumprir o que ela está prometendo. Ela vai cumprir diferente. Uma coisa efetiva, não. Se ela disser que é isso, é isso. Assim mesmo acontece com as taxas de juros. Agora, vamos entender por que que acontece isso, quando acontece isso, e o mais importante, o que é que o meu concurso tem a ver com isso. Não é? É isso aí que eu vou lhe explicar. Vem comigo aqui, ó. Vamos supor, tá? Antes o próximo slide vai trazer um exemplo já fazendo o cálculo, tá? Mas eu queria, antes disso, lhe dar uma explicação, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu empresto dinheiro a juros, tá? Estou emprestando dinheiro a juros. E aí você liga para mim e diz, ei, Jarão, meu irmão, tu desenrola aí R$100 de empréstimo. Eu digo, bicho, R$100 Tu vai pagar quando isso? Rapaz, eu vou te pagar daqui a um ano. Danoso, velho. Um ano, daqui a um ano, só tem daqui a um ano. Tá bom, então eu empresto. Qual é a taxa que tu estás cobrando, Jairo? Rapaz, vamos combinar uma taxa. Vamos combinar uma taxa de 10% ao ano. 10% ao ano. Ok? 10% ao ano. Tudo bem. Passar lá na tua casa e pegar os R$100, beleza? Beleza. Aí você vem, pega os R$100, ok? E vamos deixar o tempo passar. Um ano depois, peraí, que o negócio está meio desproporcional aqui. Vou fazer assim. Um ano depois, você vai lá em casa e diz, Jarão, está aqui seus 100, 10%, 10, né? 10 de juro, 110. Beleza? Beleza, meu, valeu. Precisando, estou por aqui, beleza? Beleza, pronto. Eu pergunto, essa taxa prometeu cobrar 10%, não foi? Ao ano? Foi. E eu pergunto,
Quem levou R$ 100 e teve que pagar 110, pagou de fato 10% de juros? Sim, pagou. Então essa taxa é efetiva. Beleza? Ela prometeu que ia cobrar 10% ao ano. E ela cobrou de fato 10% ao ano, ela é efetiva. E aí você está pensando, sim, Jairo, e quando é que não vai ser isso? Ah, vamos ver. Aí passa o tempo e você liga para mim de novo. Jairão, fulano, tudo bom? Tudo. Rapaz, tu desenrola mais 100 para mim? Claro, desenrolo. A taxa está 10% ao ano ainda? Tá. 10% ao ano com capitalização semestral. Aí você faz, hã? Com o quê? Não, rapaz, 10% ao ano. Não foi 10% ao ano que a gente fez? Foi. 10% ao ano. Agora com capitalização semestral. Mas o que é isso? Ah, velho, isso é uma história comprida. Se eu for explicar, tu quer ou não quer o dinheiro? Não, eu quero. É quanto ao ano? É 10% ao ano. Tá surdo, é? 10% ao ano. Agora com capitalização semestral. Veja que essa segunda parte você não está entendendo, tá? E eu não estou querendo fazer muita força para lhe explicar, não é? Eu só estou dizendo que é 10% ao ano, mas com capitalização semestral. É o que, Jairo? Meu irmão, 10% ao ano, com capitalização semestral. Vai querer ou não vai? Tá bom. Eu vou na confiança, viu? Tá bom. Bom, o que acontece com taxas desse tipo? Presta toda atenção agora, tá? Se a capitalização é semestral, isso quer dizer que a cada semestre deve ter apuração de juros. Vocês entendem que o semestre é exatamente o meio do caminho de um ano, não é? Então é como se fosse assim, ó. Esse seu dinheiro que você levou, R$ 100, ele vai seguir caminhando aqui, não é? Ao longo de um ano, ele vai andando, até chegar aqui no meio do ano, um semestre. Quando ele chegar aqui, pronto, chegou. É porque é hora de fazer cálculo dos juros. Tá? E aí, gente, é o que acontece, vê. Foi convencionado, tá? Convencionado que os 10% do ano seriam distribuídos nos 2 semestres proporcionalmente. Tipo, 5% para um, 5% para o outro. Então, teríamos 5% para o primeiro semestre e 5% para o segundo semestre, tá? O que eu pergunto é, 5% em um semestre e 5% em outro semestre, isso vai dar 10% no ano? No regime composto, não. Sabe por quê? Porque na hora em que você pegar, ó, vamos apurar o juro do primeiro semestre. 5% de 100, quanto dá? R$ 5. Então, ó, o seu dinheiro, para efeito de cálculo, recebe aqui. Oh, meu Deus, isso é tão chato, fica aparecendo. Peraí, pronto. Recebe, ó, fica manchando, velho. R$ 5 de juros, tá? O seu dinheiro recebe R$ 5 de juros. E ele segue a vida para o outro semestre. Acontece que se o regime é composto, quando terminar o segundo semestre, que chegar aqui os seus 105, 105, não é isso? 105. Os 5% do segundo tempo vai ser em cima de tudo. Porque se o regime é composto, tem juros sobre o capital inicial, mas também tem juros sobre juros. É ou não é? E aí, os 5% de 105 vai dar 5,25. Já dá um pouquinho maior. Tá vendo? E aí o que acontece? Quando você vem pagar, vem você, coitado, com 110,
E eu digo, não, filho, ó, é 110,25. Falta uma moedinha aí, bora, passa para cá a moedinha. Mas, Jário, tu não disse que era 10% ao ano? Não era para ser 110, não? Eu disse que era 10% ao ano com capitalização semestral. Pois é, isso aí é que eu não tinha entendido. Ah, não entendeu porque eu não quis. É 110,25. Entenderam, gente? O que acontece? Vê, alguém em algum momento pensou nisso e combinou de distribuir nos períodos de capitalização proporcionalmente. Aí é que vem, gente, todo o entendimento. Vê, você acha que se eu pegar esse 10%, né, ao ano, e eu quebrá-lo 5% ao semestre, 5% para o outro semestre, tá? Você acha que depois, quando eu for apurar no fim das contas, isso volta a ser 10% ao ano? Bom, depende. Se o regime for simples, volta. Não é porque 5 ao semestre. Se o regime fosse simples, só teria juros sobre os 100, não era? Aí ia dar 5 de novo e ia dar 110. Mas sendo composto, na hora que você for fazer os 5%, não mais de 100, mais de 105, aí dá essa diferença. Estão entendendo o que foi que aconteceu? Essa convenção de distribuir pelos períodos de capitalização de uma forma proporcional é o que causa essa diferença. Entenderam? É o que causa essa diferença. Então, é, sobretudo, uma convenção, e você fica entendido isso. 10 ao ano com capitalização semestral, a primeira coisa que vai fazer é quebrar 5 para cada semestre. Depois a gente junta exponencialmente para ver como é que vai ser lá a bronca no final do ano. Tá certo? É exatamente o próximo slide o que faz. Um exemplo disso aí para a gente treinar. Mas eu já estourei, inclusive, nosso tempo, porque eu não queria quebrar aqui a explicação. Daqui a pouco a gente continua no próximo bloco. Bom, então vem um exemplo aí de como é que a gente vai transformar uma taxa de nominal em taxa efetiva. Vem comigo. Olha aqui, ó. 12% ao ano com capitalização mensal. Tá? Vocês vão ver muito essa sigla assim, tipo AACCM, com capitalização mensal. Veja, ao ano, mas a capitalização é o quê? Mensal. Essa taxa é nominal ou efetiva? Nominal, não é? E aí qual é a ideia? Serão 12 capitalizações, não é? Porque o ano tem 12 meses. A cada mês tem que ter uma capitalização. Então, o que acontece? Você vai ter que distribuir esse 12% nos 12 meses do ano, proporcionalmente. Ou seja, é dividir o 12% por 12. E aí vai dar 1% ao mês. E aí, gente, entendam isso. Ó. Quando a gente tem uma taxa nominal, o primeiro passo, a gente não tem escolha. A gente tem que passar para o prazo da capitalização. Tem que passar essa taxa de ano para mês. E esse primeiro passo, ele é, por convenção, feito de forma proporcional. Tá? Ele é feito de forma proporcional. Tá? Aí eu já tenho a taxa 1% ao mês, que já é uma taxa efetiva. Essa aí é 1% ao mês. Capitalizações mensais, nem precisa dizer, lembra? Pronto, daí você leva ela para o prazo que você quiser. Inclusive para o ano. Vamos capitalizar ela para um ano, mas só que agora é regime composto. É 101 elevado a 12, tá vendo? E fazendo aí o 101 elevado a 12, isso vai dar 1,1268, quer dizer, ela vai dar 12,68% ao ano. Entendeu? Ela prometeu 12% ao ano, mas está cobrando 12,68% ao ano. Tá vendo? Quem é o responsável por isso? É que você quebrou proporcionalmente
e depois emendou, colou exponencialmente. Não é? Você quebrou de um jeito e colou de outro. Não pode voltar ao que era. Não é verdade? Entenderam? Então, imagine, sei lá, 24% ao semestre com capitalização bimestral. Raciocínio. O semestre tem quantos bimestres? O semestre tem 3 bimestres, não é? Então, você vai pegar 24% e dividir por 3. Tá? Dividir por 3. E aí você já encontrou aí 8% ao bimestre. Ok? Taxa efetiva. Ok? Daí você leva para onde quiser. Pode levar para o ano, pode levar para o semestre, para onde for. Vamos levar para o semestre, para a gente comparar com essa, já que essa é semestre, né? Entenda uma coisa. Essa taxa, ela já é efetiva, mas ela é a efetiva bimestral. Imagine que eu quisesse a efetiva semestral. Então, você vai pegar esse 8% ao bimestre e ver quanto é que ele equivale ao semestre. Não é? São 3 períodos, né? Então, em vez de ser 8% vezes 3, porque agora é regime composto, 108 elevado ao cubo. 108 ao cubo. Tá? Vai dar 25,97 ao semestre. Tá vendo? Então, gente, vê. Toda vez que a taxa for nominal, a gente vai transformar assim, ó. Vê. Aqui, ó. Nesse primeiro passo, a gente trabalha como um regime simples. Divisão proporcional. Mas aqui é como um regime composto. Sempre exponencial. Tá? Sempre aqui, ó. Proporcional, que é tipo do regime simples, e aqui sempre exponencial, que é tipo do regime composto. Tá? Aí talvez você pergunte o seguinte, ó. Ei, Jairo, mas vê, não podia aqui, na outra parte, ser combinado, sei lá, regime simples também, não? Veja, o que aconteceria com esse 1%, se eu quisesse, ao mês, né? Se eu quisesse passar para ao ano, no regime simples. Em vez de fazer a conta exponencial, eu ia fazer 1% vezes 12, né? Daria quanto? 12% ao ano. Ou seja, chegaria de novo nesse mesmo valor. Porque agora, nessa ideia que você deu, eu quebrei como um regime simples e eu teria emendado como um regime simples. Aí volta para o que era. Tá? É por isso, gente, que no regime simples não tem sentido a gente falar de taxa nominal. Porque se o regime fosse considerado simples daqui, né, a segunda parte, né, fosse considerada simples, você ia sempre recompor o que partiu. Por isso que se diz, ó, no regime simples, toda taxa é efetiva. Não tem sentido você falar 12% ao ano com capitalização mensal, mas o regime é simples, tá, gente? Aí vai dar 1% ao mês, e como é simples, vai dar 12% ao ano. Então, não tem diferença nenhuma. Percebeu? Essa diferença só surge justamente porque a convenção foi quebrar no simples e reconstruir no composto. Então, não tem sentido se falar em taxa nominal em regime simples. Por isso, preste atenção na coisa. Se a questão disser assim, ó, o empréstimo foi feito a uma taxa de 36% ao ano, com capitalização mensal. Pronto. Você já sabe que naquela questão o regime é o composto. Entendeu? Porque se tem uma taxa nominal ali, não tem sentido o regime ser simples. E aí o que é que você vai fazer com ela? Ao ano, não é? E capitalização mensal, não é isso? Se são 12 meses de capitalização, a primeira coisa que você faz é dividir por 12. E 36 por 12 vai dar 3% para cada mês. Pronto, você já está na taxa efetiva, 3 ao mês. Aí digamos que nessa questão, que eu estou inventando agora, fosse um prazo de, sei lá, 7 meses. Ah, então agora você faz 1,03 elevado a 7. Se multiplicar e sair pelo capital, vai ter o montante. Entendeu?
é assim que funciona. Tá? Então, uma questão com taxa efetiva e taxa nominal, ela pode se dar de duas formas. Deixa eu voltar aqui os lados só para lhe mostrar. Vou apagar aqui. Vê, a questão pode dizer assim, ó. Qual a taxa efetiva anual para 12% ao ano com capitalização mensal? Qual a taxa efetiva anual para 12 ao ano com capitalização mensal? Aí o que é que você faz? Você divide pelos 12 meses, cai na efetiva, mas essa efetiva é mensal. Como ele pediu a efetiva anual, você eleva o fator e aqui você tem a resposta. Então, a primeira possibilidade é que seja uma questão meramente de taxa. Qual é a taxa efetiva para essa nominal? Tá? Ou então, uma segunda forma. Tá? Que fosse assim. Sei lá. Um capital de R$2.000 foi aplicado durante, sei lá, 8 meses. A taxa de 24% ao semestre com capitalização bimestral. Qual é o montante? Primeira coisa que você faz. A taxa está nominal, já sabe que o regime é composto, mas tem que transformar para efetiva. Não tem escolha. Pegou a taxa nominal, tem que transformar em efetiva. Como? Proporcionalmente para os períodos de capitalização. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer, 24 ao ano, ao semestre, capitalização bimestral. São 3 bimestres, divida por 3, encontra a efetiva. Pronto. A efetiva é 8% ao bimestre. Agora, veja o prazo da sua questão. 8 meses, ou seja, 4 bimestres. 4. Vai estar sujeito a 8% por 4 vezes composto. Então, pegue 1,08 e eleve a quarta. Pronto. Pegue 1,08 e eleve a quarta. Multiplique pelo capital, que você vai ter aqui o montante. Pronto. Então, é a outra maneira de se cobrar esse conteúdo. Um probleminha de juros compostos, né? Cálculo montante, cálculo juros e tal. Mas ele dá a taxa na forma nominal. Aí é 2 em 1. Você tem que transformar para efetiva e dali seguir a sua vida na resolução da questão. Ok? Tá claro, gente? Espero que vocês tenham entendido. Anota aí, né, o que a gente comentou há pouco. No regime simples, toda taxa é efetiva. Caiu isso aí uma vez numa prova do SESP, faz muitos anos isso. Era um item da prova. Sobre matemática financeira, julgue os itens a seguir. Aí, um dos itens. Item 5. No regime de capitalização simples, toda taxa é efetiva. E muita gente ficou, hã? Como assim? O que danado é isso? O que é isso? Né? Mas quem aprendeu de verdade, foi a questão mais fácil da prova. No regime simples, toda taxa é efetiva, item certo. Acabou-se. Ok? Tranquilo? Então, ó, já vimos aí taxas proporcionais e equivalentes. E agora vimos taxas nominais e efetivas. Tá? E aí a gente segue para o terceiro e último aspecto desse capítulo bem grande aí das taxas de juros, tá? Agora o que a gente vai discutir é sobre taxa real e taxa aparente, tá? Taxa real e taxa aparente. O que é que significa isso aí? Bom, eu disse a vocês que isso tem sentido quando você tem inflação no meio do caminho, tá? Então, eu vou começar dando uma explicação para vocês, tá? Para vocês entenderem o contexto, depois a gente vai para os slides, tá? Então, imagine o seguinte, imagine que eu fiz uma aplicação de 10% ao mês, tá? 10% ao mês, mas eu sei que isso é a taxa da aplicação, tá? Mas eu sei, eu estou consciente que vai ter uma inflação naquele mês, tá? E digamos que a inflação foi de 3% ao mês. A pergunta é, será que assim eu estou ganhando 7%?
Será que está correto esse raciocínio? Eu apliquei a 10% ao mês, mas a inflação me leva a 3%. Então, eu estou ganhando 7%. Será que esse raciocínio está correto? Isso me lembra certa vez, eu vou contar essa história com você olhando para esses números, tá? Eu vou adaptá-la para esses números, tá? 10% a taxa de aplicação, 3% a taxa de inflação, tá? Então eu me lembro que na época o meu sogro estava querendo comprar uma casa na praia, né? Eu era namorado ainda da minha esposa, né? E aí eu estava lá namorando, né, na sala, lá com o sogrão, a sogrona, né? E aí, naquela época, né, faz muito tempo isso, aí no Jornal Nacional se dizia qual era a inflação do mês. E o meu sogro fez o seguinte comentário. Acompanhe com esses números que estão aí na sua tela, tá? Ele comentou assim: apliquei meu dinheiro a 10%. Se a inflação der 3%, eu ainda estou ganhando 7%. E ganhando 7%, dá para eu fechar negócio lá com a casa. E aí ele foi ao banheiro lá, que era o intervalo, né, do Jornal Nacional, porque a seguir, Cid Moreira ia dizer a inflação do mês. Aí quando ele voltou, Cid Moreira disse, então, esse mês a inflação bateu aí a casa dos 3%. Aí ele deu um grito, estou ganhando 7%, vamos comemorar porque eu vou comprar a casa de praia amanhã. Aí abri lá sei lá, um champanhe, um uísque, sei lá o que foi, e vamos comemorar. E aí a gente comemorou e tal, e eu aqui na minha, né, eu pensando, essa conta tá errada, não vai ganhar 7% não, né? Mas vê, eu na casa do sogrão, né, namorando com a filha dele, né, tomando ali um uísque, uma coisa para comemorar uma casa de praia que ele ia comprar. Tu acha que eu ia dizer que a conta estava errada? Claro que não, né? Eu fiquei na minha caladinho, até porque, gente, o erro é pequeno, tá? Não faz essa diferença, mas está errado. E é sobre esse exemplo que eu quero que você entenda por que é que está errado, tá? Então, deixa eu materializar agora essa ideia assim, ó. Vamos lá. Apliquei um capital à taxa de 10% ao mês por um mês. Se nesse período registrou-se uma inflação de 3%, qual foi o meu ganho real com essa aplicação? Bom, já de cara, eu quero destacar aqui, quero dar nome aos 3 personagens, tá? Essa taxa de aplicação, tá? 10% ao mês. Essa é a taxa que a gente chama de aparente. Porque, gente, ó, se tem inflação e você aplica a 10% ao mês, você não vai levar líquido, né, digamos assim. A palavra correta seria real, né? 10%. Isso é aparentemente o que você vai ganhar, tá? Agora, na hora em que ele diz, houve uma inflação de 3%, isso é a taxa de inflação, tá? E aí ele pergunta, qual seria o meu ganho real? Esse ganho real expresso em porcentagem vai formar a taxa real. Então veja que a gente tem sempre nesse cenário 3 taxas de juros. A taxa aparente, que é quase sempre um contexto que você aplicou um dinheiro, né, aquela taxa. A taxa de inflação e, saindo daí, uma taxa real, que é que expressa o quanto você realmente está ganhando. Ok? Tranquilo? Mas eu repito a pergunta. Será que nesse contexto, você, para calcular o seu ganho real, será que a conta seria 10% menos a inflação 3%? Isso daria 7%. Será que a conta é assim? Bom, eu até já disse há pouco que não é, né? Que está errado fazer assim. Eu quero agora que você entenda como é que é, tá? E se convença de que é assim. Então, eu vou trazer um exemplo com esses números, tá? Vamos imaginar que você ganha um salário de R$1 de salário, tá?
e que a cesta básica custa R$1. Ok? Eu sei que é pouco, gente. Vocês estão estudando, vão passar num concurso e vão ganhar bem mais do que R$1, né? Isso aí é só para eu aproveitar, vocês vão ver no final qual é o sentido disso, tá? Mas faz de conta que é R$1 o salário, tá? E a cesta básica custa R$1. Eu fui dar um exemplo desse um dia na sala e o aluno disse assim, professor, R$1? E eu vou trabalhar só para comer? Eu disse, não, meu filho, não é para comer não, é só para comprar a cesta, porque para comer não dá não, porque para comer tem que ter o gás, tem que ter a água, né? É só para comprar uma cesta básica, tá? Bom, mas isso aí é para sair a ideia de inflação, tá certo? Então eu trabalho, eu ganho um salário de R$1 e a cesta custa R$1. Aí eu chego no trabalho um dia e o meu chefe diz, Jairo, parabéns, você está trabalhando muito bem, estou gostando, eu vou lhe dar um aumento de 10%. Veja, agora não está todo o raciocínio. Se eu vou ter um aumento de 10%, por quanto eu multiplico aquele dinheiro, R$1, para eu ter o meu novo salário? 1,10. Não é assim que a gente traduz um aumento de 10%, multiplica por 1,10, não é? E o meu novo salário passaria para R$1,10, que seria 1,10 vezes 1. Então, isso passa para R$1,10. Ok? Tranquilo? Muito bem, aí estou eu feliz, com R$1,10 no bolso, né? Salário aumentado, e vou ao supermercado para comprar todo esse dinheiro em cesta básica. E eu digo para o gerente, gerente, eu quero que R$1,10 tudo em cesta básica. Aí o gerente diz, olha, o senhor está sabendo que aumentou? Eu digo, não me diga. No dia que eu tive aumento, a cesta aumentou. A inflação, doutor, a cesta aumentou 3%. Ora, se a cesta aumentou 3%, ela agora passa a custar R$1,03. Não é? R$1,03. Aí eu pergunto, eu tenho no bolso R$1,10 e a cesta básica custa R$1,03, né? Bom, é claro que na ideia de comprar cestas inteiras, só dava para comprar uma e teria um troco de 7 centavos, né? Mas imagine que fosse frações da cesta, que eu pudesse comprar quebrados de cesta, tá? Qual é a conta que a gente faz para saber quanto dá para levar? Você sabe quanto tem no bolso e sabe o preço do produto. O que conta você faz? Se você tiver, sei lá, R$5 de dinheiro e vai comprar chocolate, cada um custa R$1,50. O que é que você faz? Divide, né? Você pega o dinheiro e divide pelo preço para ver a quantidade que dá para levar. Então, eu pegaria aí o meu salário, que é R$1,10, e dividiria por 1,03. Olha aí quantas cestas eu compraria. Eu compraria 1,068 cesta. Então, veja, antes eu ganhava R$1 e a cesta custava 1. Dividindo, eu comprava uma cesta. Agora eu ganho 1,10, mas a cesta passou para 1,03. Dividindo, eu compro 1,0680, né? Esse zero nem precisa, né? Aí eu pergunto, quem comprava uma cesta e agora compra 1,068, está comprando quanto a mais? Está comprando 6,8%. Está vendo que não dá 7? Não dá 7, não é? Dá 6,08. Percebeu? Então, gente, a questão não é subtraindo as taxas que a gente apura esse ganho real, mas é dividindo os fatores. Olha aqui para você anotar. O fator de ganho real, ele vale o fator de ganho aparente dividido pelo fator de inflação. Então, se eu apliquei a 10%, o fator aparente é 1,10. Se a inflação deu 3%, o fator de inflação é 1,03. E aí eu divido 1,10 por 1,03, dá 1,068. Esse é o fator da taxa de ganho real. Aí eu tiro 1, lembra? E multiplica por 100, que vai dar 6,8% de ganho real. Tá? Entenderam? Então, ó,
no nosso problema era exatamente isso. Era dividir 1,10 por 1,03 e chegar aí nesse ganho real de 6,8. Tá? Então, guarda isso. Não é subtraindo as taxas, é dividindo os fatores. Deixa eu dar uma explicação aqui para você entender. Vê. Quando você leva o seu dinheiro para o banco e você faz uma aplicação a 10%, tá? Aquele 10%, ele é favorável a você, não é? Ele capitaliza o seu dinheiro. Ele é a favor, não é isso? E aí, aquele seu dinheiro vai ser multiplicado por 1,10. Pois bem, entenda a inflação como sendo do contra. Se aquele 10% da aplicação é a favor, capitaliza o seu dinheiro, multiplica o seu dinheiro pelo fator, a inflação é contrária. Descapitaliza, é o inverso. Ora, qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, aquele fator da inflação iria atuar dividindo o seu dinheiro. E isso seria a atuação conjunta. Por um lado eu ganho, por um lado eu perco. Por um lado eu capitalizo, por outro lado eu descapitalizo. Por um lado eu multiplico, por outro lado eu divido. Então a conta correta é dividir os fatores e nunca subtrair as taxas. Entenderam, gente? Sim ou não? Quer ver outro fato que me marcou muito? Deixa eu apagar aqui para não lhe distrair. Eu vou ilustrar como se fosse isso aí, tá? Veja só. Isso aqui é a taxa aparente, né? Aparente, né? Aqui é a taxa de inflação. E aqui é o ganho real, né? Então, seria assim, ó. O ganho real, 6,8, né? De real. A inflação de 3. E aí, a aparente 10%. Tá? Aí, o que aconteceu? Presta atenção nessa história, tá? Eu vou ilustrar com esses números, tá certo? Fica olhando para aí para os números. Eu estava no intervalo de aula, tá? Num colégio, e chegou o pessoal do sindicato. Faz muitos anos isso já. Era a época de dissídio da categoria dos professores da rede particular. E aí chegou o pessoal do sindicato e disse: pessoal, a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre o nosso dissídio. Está aqui o jornalzinho, a gente queria dar uma explicação para vocês. É o seguinte, a gente está brigando esse ano para ter um ganho real de 6,8%, tá? Claro, eu estou adaptando para esses números para você acompanhar vendo os valores, tá? A gente quer ter um ganho real de 6,8%. Só que a gente sabe que do último dissídio para cá, a gente teve uma inflação de 3%, tá? Vê aí, ó, ganho real de 6,8%, inflação de 3%, tá? Por isso que a gente está pedindo 10% de aumento, né? 10% aparentemente, porque teve a inflação e aí vai ficar um ganho real de 6,80 para a gente. Entenderam? Esse cálculo está perfeito, não está? Está feito aí na sua tela. Aí o que foi que eu escutei de 2 professores comentando? Obviamente que não eram professores de matemática, não é? Não tinham a menor obrigação de saber isso, né? Eu tenho certeza, inclusive, que eles sabem mais matemática do que eu sei a matéria deles, tá? Mas, enfim, um disse assim: rapaz, esse pessoal do sindicato não tem jeito não, rapaz, vê, 6,8 ganho real, com 3 da inflação, 9,8. Estão pedindo 10%. Tu acha que esses 2% vai para onde? Aí o outro cara fez: meu irmão, deixa de maldade, velho. Não é isso não, pô. Tu não sabe que numa negociação a gente tem que pedir uma gordurinha para depois negociar e cair? Quer dizer, não sabiam nem para que lado ia, né? A questão estava perfeita, o cálculo estava perfeito. Tá? Observe aqui um exemplo.
Qual foi a taxa de inflação num período em que as aplicações realizadas a 7% ao mês apresentaram um ganho real de 3,8%? Veja que ele está dando, dessa vez, né? Ele está dizendo, cadê a taxa real? 3,8%. E a aparente, né? A da aplicação, 7. E está pedindo a taxa de inflação. Muito bem. Como é que essas taxas se encontram? Através dos seus fatores. Chame aí a relação. O fator da taxa de ganho real é o fator da taxa de ganho aparente dividido pelo fator da taxa de inflação. Então, vamos lá. Se a taxa real foi 3,88, o fator é 1,0388. Não é? E se a taxa aparente foi 7%, o fator da taxa aparente é 1,07. E o fator de inflação, esse aqui, é o que eu quero calcular. Então, eu substituo os valores e acho que esse fator de inflação foi 1,03, o que significa dizer que a inflação foi de 3% nesse período. Ok? Entenderam? Pronto, gente. Então, estão aí os 3 aspectos das taxas de juros. Taxa proporcional e equivalente, taxa nominal e efetiva e taxa real e aparente, que é que acontece quando você tem um ambiente de inflação. Tá certo? Estudem bem direitinho isso, porque isso aí são questões muito frequentes em provas de matemática financeira em concurso público. Tá certo? Nosso tempo está se esgotando. Daqui a pouco, no quarto bloco, a gente já começa um outro assunto. Beleza? Daqui a pouco eu volto.